Fala, cambada do céu! E aí, tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não se reúne aqui, nós trezinhos aqui, né? exatamente para gravar vídeo. Cobrão, Marcos Roberto, né? E hoje o vídeo vai ser no formatinho assim, mais solto, sem edição, sem nada, porque era só que a gente precisava sentar e conversar, porque, infelizmente, hoje é dia 6, né? 6 de outubro? 6. 6 de outubro de 2020, Eduard Ludwig van Halen nos deixa aos 65 anos de idade. Ainda tinha lenha pra queimar. Puta, que muita coisa. Foi a primeira coisa que eu pensei, cara. Que eu falei assim, caraca, 65 é muito novo, maluco. 65 é muito novo. Uma coisa que eu não lembro. Qual era a idade do Neil Peart quando ele morreu também? Ele tava com 60 na casa, e pouco, né? Na casa, 60 e pouco também. 60 e pouco alto. 67, Então, 61. cara, gente, é isso. A gente vai falar aqui sobre um cara que não é só um puta guitarrista, assim. Não é só, sei lá, um dos maiores músicos que já pisou no rock and roll. Ele é um ícone, assim, no nível estratosférico. Hoje vai ser um papo em homenagem. É triste, mas é mais em homenagem, mais celebrando todo o legado que esse cara, esse monstro que foi Ed Van Halen deixou pra gente aqui. E, mano, sei lá. A gente pode começar falando da hora, né? De como recebeu a notícia. Pra mim foi meio que do nada, assim. Eu fiquei, caraca, como assim, cara? Mano... Eu recebi a notícia quase em tempo real, através de um grupo de WhatsApp, de amigos do rock também. E eu não quis acreditar porque o site... Eu não tenho certeza, vocês podem até confirmar isso. Mas na minha visão, o site era meio zoado, assim, era aquele TMZ. Então, eu, sei lá, eu fiquei pensando... Sim, fale. O TMZ, por mais que seja um site meio cagado mesmo, meio, digamos, meio meia hora, né? Meio que dá uma... Sim. Mas ele é bom de acertar isso. Quando alguém morre, se o TMZ falou, geralmente é verdade, assim, é difícil. Porque a parada deles é essa, tá ligado? Fofoca, bagulho, notícia urgente, chocante, assim, então é isso. Também, foi meio que assim, foda que todas as fontes começaram, tipo, Pitchfork, NME, Kerrang, Rolling Stone, todos os sites, portais respeitáveis, assim, começaram a vir a fonte do TMZ. Sim. E depois foi confirmado pelo filho dele, que é o Wolfgang, né, se eu não me engano. Sim. Isso. Sim. Foi isso. Aí eu vi no site e tentei não levar a sério. Isso me lembrou muito a morte dele, essa situação me lembrou muito a morte do Kobe Bryant, que tem nada a ver com música. Mas Totalmente. A personalidade. Também falei, pô, demorei a acreditar. Falei, pô, será que foi mesmo? Aí pedi a confirmação para Marcos, para Leonardo, para outras pessoas conhecidas e, infelizmente, depois começou a bombar e foi embora. E fiquei devastado. Tô até agora devastado aqui. A parada, eu vou só comparar um negócio, a parada do Kobe Bryant, eu também fiquei assim, mas eu acho que a do Kobe Bryant foi mais chocante, ou mais não inacreditável, pelo fato de ser um cara bem mais novo e de você não saber como que o cara morreu. Tipo, e depois que eu não falar que o cara fazia de helicóptero, você fica assim, cara, como assim? O Van Halen, por mais que eu tenha ficado, caralho, não é possível, mentira. Fala assim, tipo, ainda mais porque a gente tá nesse ano, 2020, de merda, falar assim, mano, não é possível que outra pessoa foda, mano. E tipo, cara, semana passada eu fui ver meu Instagram, cara, o seu deve estar assim também. O meu Instagram, a última postagem que tinha feito tinha sido uma tirinha da Mafalda, cara, por causa do Kino. Sim, tem, porra. Eu falei assim, caraca, não é possível, um seguido do outro. Fiquei 4, 5 dias sem postar nada, aí tipo, mano, é isso. E aí, mas só que a questão que eu ia falar é a questão do câncer, cara. Há algum tempo, e isso eu tava conversando com o Marcos pelo WhatsApp logo sobre a notícia, assim, pelo vídeo, né? O lance é que eu não acreditei, eu fiquei meio assim, mas a ficha foi mais rápido logo, porque ele tava há muito tempo sem aparecer. Ele tava, tipo, flores das mídias. E as últimas notícias era tipo, mano, ele não tá bem. O David Lee Roth, ele mandou
falando lá em janeiro, se não me engano, uma coisa assim, que ele tava falando dos shows que ele tá fazendo lá em Las Vegas, né? Que a galera fica hospedada lá. Aí ele falando, cara, ele não tá bem, assim, ele tá muito zoado. Ele, ano passado, ficou falando sobre o próprio Van Halen, que ele botava uma palhetinha de ferro na boca nos shows durante quase 20 anos. Ele ficou fazendo, tinha essa mania. Sim, sim. Ele diz que ele acha que foi isso, porque ele, inclusive, antes de ter esse câncer na garganta, ele teve um câncer na língua, se eu não me engano. Na língua. No começo dos anos 2000, ou seja, não é uma coisa que estava muito curado, e dizem que o que aconteceu foi que ele estava já muito debilitado, mas as últimas 72 horas o quadro piorou bizarramente, porque foi quando os médicos descobriram que tinha ido pro cérebro, outras partes do corpo, e aí... E é foda, e é isso. É a mesma coisa com o Neil Peart, a mesma coisa com o Neil Peart. Quando a gente sabe, o cara já morreu tem algum tempo. Ou o cara, tipo, é muito... Por quê? Porque o cara, a família prepara tudo para dar notícia, não é aquela coisa em cima da hora ali, sacou? Não foi uma tragédia, é uma coisa meio que anunciada por quem tá próximo. As pessoas se despediram dele. E aí agora você já começou a ver aqui enxurrada de, sabe, de depoimento, enxurrada de gente, tipo, porra, o 12 foi foda, assim. Eu não vou ler nenhum aqui, mas, pô, eu te vejo do outro lado. Tipo, mano, por quê? Porque todo mundo, não só da mesma geração, mas é todo mundo também que foi influenciado, cara. É tipo, o primeiro que eu vi foi do Nick Six, se eu não me engano, do Motley Crue. Maneiro, que é tipo gente que você vai vendo assim, cara, o Van Halen, por mais que tivesse, se eu não me engano, o último disco, que foi aquele da reunião, que até a gente achou, eu pelo menos achei que o Van Halen ia voltar assim, ia pelo menos pegar no tranco de novo, fazer mais um show de reunião, tipo Black Sabbath, mesmo que acabasse depois, mas acabou que nem teve, foi alguma coisa muito rápida, alguns showzinhos ali ou outro. O último disco foi de... Cadê? 2012, que é o A Different Kind of Truth, que é foda esse disco. Pra mim, inclusive, um dos melhores discos de retorno que uma banda fez, assim, que eu já vi, assim. Porque é um disco que você não dava nada pelaquela reunião, David Lee Roth junto, tava cantando porra nenhuma, e o disco é redondo. É o Van Halen na melhor forma deles ali, desde lá de trás e tal. Mas o que eu queria falar assim, 12 anos sem lançar um disco novo, não teve reunião. O Van Halen tá muito tempo sumido. Era só aquela coisa meio que histórica, icônica do que representou. Ainda assim, mano, a figura do cara é tão foda, é tão emblemática, que não tem como não sentir a parada dessa. Essa parada que mexe comigo, eu acho, com relação à morte do Van Halen, é justamente porque, repetindo a tese que eu tenho do rock and roll, que da morte do rock and roll, a morte do Van Halen me aproxima ainda mais da minha tese da morte do rock and roll, porque o Van Halen ele era outra figura que, independentemente do nicho que escutava Van Halen fervorosamente, que acompanha a carreira do cara, que comprou os discos, ele se tornou, e as músicas dele se tornaram ícones de uma geração inteira, tá ligado? Símbolos do movimento. Você pensa rock and roll, cara, sabe? Eu acho que o som do Van Halen encarna muito rock and roll. Então você perdeu um cara desse, sabendo que, sei lá, desde a década de 90 pra cá, a gente nunca mais teve uma figura dentro do rock que tenha se tornado uma espécie de paradigma da geração, alguém que você fale assim, caraca, como é o caso do próprio Van Halen, como foi o caso do Kurt Cobain, entre outros, ou como é o Ozzy. E você vê, cara, a gente chegou aqui no mundo, esses caras já existiam e a gente cresceu ouvindo os caras e a gente acompanhar o processo desses caras se despedindo, indo embora, e você vê que não surge ninguém, isso dá um desespero, torna a morte de um cara desse muito mais dramática, pelo menos pra mim. Sim, sim. Eu também penso a mesma coisa que Marcos, não tiro nada do que Marcos falou. E eu até vi nas declarações que eu andei lendo ultimamente, eu vi uma entrevista do Tony Iommi, que era muito amigo do Ed Van Halen, também uma das mensagens no Instagram mais bonitas que eu li foi do Tony Iommi, né? E ele falando, poxa, hoje em dia é uma crítica à indústria musical, a gente sabe que não é só isso, é uma questão geracional, essa morte do rock que o Marcos está falando,
Mas ele fala, cara, a indústria musical hoje em dia não permite mais um Van Halen surgir. Não permite mais um cara tão experimental, sabe, cara? Não existe mais Guitar Hero, a gente sabe disso muito bem, né? Não vai existir mais esse Guitar Hero clássico, tal, aquela coisa toda. E, pô, a indústria musical mata qualquer tipo de coisa parecida. O mundo mudou muito, eu sei disso, né? Mas o Ed Van Halen não vai existir um outro cara desse nível. É meio radical afirmar isso, mas radical e triste, mas eu acredito muito nisso também que o Marcos está falando. A morte do rock e não surgimento de ícones como o Ed Van Halen. Cara, eu concordo bem com isso que vocês estão falando. Porque, tipo assim, o lance é que, cara, tem surgido figuras importantes no meio musical, tem surgido artistas que são importantes para essa geração, de vários estilos novos, inclusive. Mas eu acho que o que o Van Halen fez foi a questão de como que ele quebrou os paradigmas. Inclusive, quando você fala a questão do Guitar Hero, para mim, o que torna o Van Halen essa figura tão emblemática, que mesmo eu tendo falado que, sei lá, de 2012 para cá eles não lançaram nada, e ainda a figura dele é uma parada muito icônica e tudo, mas ele para novas gerações, teve até uma coisa recente, assim, emblemática, que foi um cara que pediu para ele num show, sei lá, de alguém, de alguma parada assim, qual foi? Tira uma foto para mim aí. E não sabia que era o Van Halen, que ele tava pedindo para tirar uma foto, sacou? Dele mesmo. Caralho. Por quê? Mas isso, em parte, é porque o próprio Van Halen não tá na mídia e, como você disse, a mídia vai matando isso. A mídia vai, Tem um vídeo. mano... tem vídeo disso. Esse que é a Não, parada. tem um vídeo. Mas tem outro vídeo também do Van Halen. Em 2015, uma das últimas apresentações do Van Halen, não sei se é na Billboard, não sei qual é o evento exatamente, eu acho que é da Billboard, tocando Panama. E eles estão tocando Panamá lá e a galera, pô, tem personalidade do mundo pop e tal. O pessoal não conhece, você vê que tá ali, sabe, curtindo protocolarmente, dando um sorriso pra câmera. Você vê claramente que não é mais daquele tempo. É uma parada que existe um respeito do passado, mas não é mais dessa geração. Mas sabe o que é o lance? O que eu quero falar disso é o seguinte. Eu acho que é mais uma questão de... Não porque essa música não seja identificável com hoje em dia. Eu acho que o que aconteceu foi justamente essa disrupção muito grande. Esse não entendimento. E justamente eu acho que também o Van Halen, houve um processo com o Van Halen, que se eles continuassem durante mais tempo tocando juntos, se a banda não tivesse se desfacelado, tivesse mais de uma formação, simplesmente questão de vocalista e tudo, eles poderiam ser hoje em dia ainda um AC/DC ou um Metallica. Porque é esse que eu quero explicar do lance, sim. Quando o Marcos diz a morte do rock, eu concordo com ele, mas o rock tradicional, do que a gente entende por rock clássico, porque, para mim, eu não sei se eu comentei no vídeo ou se eu comentei fora. Tirando o AC/DC, o Van Halen, para mim, é o significado que é o rock and roll puro, simples, estádio, festa, zoeira, parada. Inclusive, eu até acho que um complementa o outro bem, porque um que parece, o Van Halen parece que é a versão mais... sei lá, mais zoada do AC/DC, mais, em certo ponto, até escalafabética, assim. Mesmo que... porque é engraçado, a gente comentou aí sobre o estilo de guitarra, e eu quero colocar, voltando à parada do Guitar Hero, a guitarra do Angus e a guitarra do Van Halen, que eram os guitarristas da época, eram os caras que eram as referências. E se você pegar, provavelmente, depois ali, Jimi Hendrix, Jimmy Page, provavelmente são eles ali, que são os caras que foram os Guitar Heroes, sacou? Das gerações ali pra frente ali, e que influenciaram Slashes, Tom Morellos, e por aí vai, sacou? Uma série, uma penca de outros guitarristas de bandas de rock foram esses dois caras, assim. E eles tinham esses estilos opostos, mas que eram complementares. O Van Halen, ele era foda, ele era um guitarrista muito icônico, porque ele conseguia fazer a guitarra dele soar absolutamente hábil, sem ser uma coisa enfadonha.
que foi o que eu falei com o Marcos. Sem ser uma coisa que era aquela coisa de ser técnica, mas ser chata. Não. Eu tenho vontade de esmerilhar uma guitarra igual o Van Halen, mas porque parece que eu vou ser o cara mais legal do mundo fazendo aquilo. O Van Halen. Sim, sim. E por isso que eu acho que há uma... a música do Van Halen, ela é atemporal. O que houve foi um deslocamento de algumas ideias e tudo entre gerações. Talvez esse gap de o Van Halen não ter permeado mais tempo tocando em estádios, fazendo shows e tudo, muito tempo ausente a banda em si, porque é o tipo de música, cara, não tem como. Panama, Jump, Running with the Devil, cara, We Really Got Me, a versão deles, não tem como. São músicas que são músicas para ser o ápice do headline do Rock in Rio e para vagabundo morrer, tá ligado? É para ser show de Super Bowl, tá ligado? É pra ser, a parada, é o ápice, é a epítome, é o bagulho assim que é a parada mais eloquente, mais absurda possível nessa questão de música, cara, de o que o rock representa, de ser uma parada assim, mano, isso é rock and roll, isso é irado, isso é adrenalinesco, isso é incendiário, sabe? Isso é pras multidões e tipo, isso é pop. O Van Halen era pop, essa que é a parada. Quantos guitarristas a gente pode pensar na história que tinham o visual do Van Halen, cara? Sim, sim. É verdade. Verdade. Assim, outra coisa também que eu acho que o Van Halen nem ficou para trás, mas acabou tendo esse deslocamento, esse descolamento geracional aí que você está dizendo, é o fato do hard rock Van Halen ser um hard rock muito festeiro, é um hard rock muito oitentista. É um hard rock da origem. Bom, o que seria do Axl Rose se não fosse David Lee Roth? Exatamente, eu também acho. O que seria do Slash se não fosse o Ed Van Halen? Entende o que eu tô falando? É essa questão. Eu cara, acho que isso seria, também... até de metal, por exemplo. Pega o Pantera. Qual foi a guitarra que foi enterrada junto com o Dimebag? A guitarra do Van Halen. Verdade. Original, até. Exatamente. O cara deu ali a guitarra pra ele. O cara falou assim, não, porra. Tipo, preta e amarela. Isso, exatamente. E o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Você colocou esse bagulho de ser uma coisa oitentista. Cara, os anos 80 hoje é a parada mais legal da música. Todo mundo faz os anos 80 hoje em dia. O Van Halen, sim. teoricamente, era para ser a banda hoje em dia, que inclusive era para estar sendo revisitada e idolatrada, como várias coisas estão sendo naquela época, como o David Bowie, como o Prince. Por quê? Porque tem uma personalidade absolutamente icônica. O jeito dele tocar guitarra, o jeito que a música... É como o mundo ficou, né, cara? Se você faz sucesso, se você for trilha de um filme da Marvel. Porra, quanto molecada conheceu Led Zeppelin por causa do filme da Marvel lá do Exatamente. Ou Led Zeppelin, ou AC/DC, ou até o Black Sabbath. A molecada vê aquela camisa do Black Sabbath que tem uma capa de um álbum do Black Sabbath e acha que é o Homem de Ferro. Você entende? Então, olha como é que as coisas funcionaram. O Van Halen tinha espaço para isso, mas talvez essa questão mesmo de não fazer tanto show, de tá sempre brigando com o vocalista, seja complicado. Eu tava lembrando aqui com minha esposa que, o Van Halen aparece nos Simpsons, mas aparece como nos Simpsons? Uma briga. É uma briga do Sammy Hagar, do David Roth, quem vai lá ficar pro Hall da Fama do Rock and Roll, e briga. Virou uma parada de página de fofoca, uma das páginas mais geniais da música. Cara, e é foda porque aí entra num ponto que parece que a gente tá... Eu não sei se as pessoas vão entender que é desmerecendo ou... Não. É porque a gente tá falando... A gente tá tentando tô entendendo. Alocar eu tava pensando isso também aqui. O porquê que o Van Halen... E assim, e mostrar que, mano, mesmo que muita gente... Tipo, o cara vê o Van Halen, não entende que é o Van Halen. Nego escuta Panama. Cara, Panama, sem sacanagem, é uma música. Eu falei isso no vídeo do AC/DC, mas acho que Panama pra mim é mais ainda. Eu escuto essa música, é a plena sensação de... Parece um misto que eu tô vendo o videoclipe, aquela parada deles pulando com aquelas cordas, sacou? De um lado pro outro. Ao mesmo tempo, parece que eu tô no meio do show ali e com o vagabundo jogando assim, cerveja e tudo. Eu guardava no meu coraçãozinho ainda. Falei assim, cara, vai rolar uma hora ainda Van Halen no Rock in Rio. Eu tenho essa convicção. Eu espero. Eles vão no final da vida. Esperando por isso.
vamos fazer as pazes, sei lá, vai dar algum jeito, vai voltar com o Sammy Hagar. E, tipo, mano, não. Por que não? Eu não sei, cara. Eu não sei. E, tipo, é aquela parada. A vida, essas escolhas, foi fazendo com que uma banda... E as pessoas não têm essa... Algumas pessoas, eu acho, não têm essa... Só os mais novos. Van Halen era a maior banda do mundo. Van Halen era uma parada, assim... Por isso que eu tenho muito essa coisa, tipo, de falar que... cara, ele era hiperbólico. Ele era uma coisa que ficava ele e o AC/DC pau a pau ali, mano. Falar assim, cara... Sério, quem vai ter a turnê mais monstruosa? Quem vai fazer o show aqui mais escala alfabética? Quem vai fazer? Quem? Não sei. Quem vai fazer? E era isso. E 2013 ou 11, 2013, se eu não me engano. Por isso aqui a gente não teve o Van Halen no Rock in Rio. Chegou a ser confirmado. O José Norberto Flash deu essa notícia. E no mesmo dia desconfirmou. Por causa do Van Halen, falou, não, foda-se, eu não quero tocar mais. Alguma coisa assim. Mas por isso aqui a gente não teve o Van Halen no Rock in Rio. Cara, assim, vamos falar mais um pouquinho, só para poder também já caminhando, porque Sim. sobre o Van Halen em si, o que fazia dele realmente Sim. esse guitarrista tão icônico, tão monstruoso que ele foi. Porque ele foi um cara... acho que dá pra gente começar com o Eruption, por exemplo. Você não tinha uma música num disco até aquele momento que tinha aquele aspecto de melodia, sem parecer uma coisa, sabe, didática, mas que você está contando uma narrativa entre 1 minuto e pouco, com aquela velocidade, sabe? Não existia na música uma parada daquela. O cara fez isso com um solo de guitarra. Foda-se, eu vou contar aqui, tipo... E é uma das músicas mais icônicas do Van Halen, e provavelmente do rock, assim. Mesmo sendo um solo, basicamente. E a partir disso, o cara começou a cada vez mais falar assim, principalmente pra galera... Ele olhava pras paradas e falava, mano, pra que limite? Foda-se, não é isso que eu preciso. Marcos. Não, assim, ele é a referência de vários guitarristas que eu admiro inacreditavelmente, inclusive amigos meus que tocam guitarra e que, porra, tiram um puta som de guitarra, eles têm como referência o Van Halen. Pega aí o Andy, que tá lá nos Estados Unidos montando a escola de música dele, tava vendo o Instagram dele, o moleque tá arrasado. E o que eu acho que é o grande legal é essa capacidade que o Van Halen tem de construir melodias que dialogam com um som mais pop, porque, cara, eu tenho a sensação de que Van Halen poderia tocar em qualquer série, seriado da década de 90, da década de 80. Aquela história, né, que é igual como é que era daquela série que tinha abertura com Rush? Era MacGyver. Assim, essa coisa porque é um som que você escuta em qualquer encontro de motociclista que você vai, qualquer ambiente, festa, né? de 15 anos, toca Van Halen, tá ligado? Porque é muito icônico, é agradável. Mas o mais louco de tudo é ser agradável e ser, como a molecada gosta de dizer, shredder. Então, assim, é agradável e é debulhação ao mesmo tempo. E eu acho que a melhor síntese foi a que você fez, né? Tipo assim, como que o Van Halen consegue construir sons que são extremamente pops, tanto que chegou a tocar com o Michael Jackson, né? Foi lá... Essa que é a parada. Que era uma coisa também, a gente estava conversando isso antes. Cara, isso hoje em dia é normal. Naquela época, o nego quase acabou... Se eu não me engano, foi um dos motivos, inclusive, que teve a separação do David Lee Roth sair da banda. Porque não era admissível isso na época. E o cara, não, mano, tipo, mano, cara, ele simplesmente foda-se, porque eu acho o Michael Jackson foda. Inclusive, se você pega o próprio som do Van Halen desde o começo, é uma praticamente funkeada, grooveada, o tipo da guitarra, os timbres. Então, tipo, faz sentido o cara tá ali. E o cara, de novo, o cara foi lá e revolucionou essa parada. Falou, foda-se, eu vou fazer. Eu lembro que uma vez, tava ouvindo essa música, Beat It, né? E aí um colega falou, não, pô, você toca guitarra, você consegue tocar essa música? Eu falei, moleque, você sabe que toca essa porra, Van Halen? Caralho, sabe que é maneiro? Você faz uma pergunta dessa? É maneiro na Beat It que você, quando você conhece Van Halen, você consegue identificar muito facilmente Van Halen ali. Sim. Tem muita identidade na música. Tem. O cara colocou a identidade
uma das músicas mais famosas da história da música pop. Só isso. Exatamente. Só. Dele. Ele colocou o dedo ali no negócio que ele dá atmosfericamente vendido. Os leaks que ele dá, que tem uma não sei, tem uma camada ali do jeito que ele faz, que ele parece que tá sempre uma coisa meio, tem uma... eu vou usar a palavra melzinho, tá? Mas é porque realmente parece que tem parece que tem uma coisa que ela é sempre doce na parada, do jeito que ele faz. E isso desde o primeiro disco, tá ligado? Sempre. E isso é no riff mais simples, naqueles... até os mais... Até a fritação, sacou? O cara... A linha é muito tênue de como ele consegue fazer isso. E é foda porque uma coisa que eu tava falando com o Marcos é... Eu não sou o cara que toca os instrumentos. Eu não sei, não tenho esse dom divino. Não, nem eu. Mas, cara, quantas bandas que realmente é tão reconhecível a primeira coisa, a guitarra e não a voz. Volta e mente, acaba a melodia da voz, do canto, às vezes vem colado ou mais na frente do que vem, às vezes, uma bateria, do que vem a guitarra, por mais icônico que seja da música. Tudo do Van Halen, independente de ter dois absurdos de vocalista, que foi o David Lee Roth e o Sammy Hagar, sempre era a guitarra do Van Halen. Tudo. Cara, o cara pegou uma furadeira pra tocar guitarra, cara. Sim. Foda-se. Com outros músicos excelentes. Ele traz um que eu gosto muito no som do Van Halen é que tem uma positividade. Olha que eu sou um cara chato com essa porra. Então, tipo assim, porra, é legal. O mundo é legal, viver é maneiro, sabe? Você escuta aqui Stop Loving You e você quer namorar alguém e fazer aquelas coisas do clipe, tá ligado? Concordo. Isso é muito maneiro. E assim, é aquilo. É muito legal, muito agradável, muito técnico. Acho que isso marca demais, assim. Até pra quem não entende de técnica de música, de guitarra, etc. Ouve aquilo e fala assim, mano, isso aqui não é um bagulho fácil de se fazer. O cara tá fazendo uma parada sinistra e é muito maneiro, não é chato, não tá enchendo meu saco. Eu acredito que tem vários guitarristas que foram influenciados por Van Halen para se tornarem cada vez mais, digamos assim... Eu não sei qual o adjetivo de gente que toca muito rápido e muitas notas ao mesmo tempo, e que se tornaram pessoas chatas. Não conseguiram repetir a fórmula de fazer um bagulho muito técnico e muito legal. Então, isso é, pô... É por isso que eu acho que essa é a parada. Porque, sei lá, você pensa quantos que teve, sei lá, o Slash, mais quantos 3, 4 que teve depois ali, que foi isso, sacou? Que era o cara que entendia que a pose, a figura ali, tipo, isso não é ser poser. Cara, não, o rock, ele também é aquela coisa do visual, da atitude, do tipo... Sabe, eu tenho que me jogar, me tacar no bagulho. Não é só você, tipo assim, você olhar a parada nerd da parada. E ele era muito nerd. Ele era um cara que ele pensava a música de uma forma diferente, intrincada, sacou? E é foda, porque o Cobrou disse um bagulho legal, que ele tocava com músicos muito fodas. E realmente toda a banda era foda. E ele conseguia entender isso, disse assim, eu sou o astro, mas, mano, eu preciso desses caras aqui pra tudo aqui funcionar de um jeito foda. E ele fazia isso. No auge, o Van Halen, assim, até na formação depois com o Sammy Hagar, as coisas funcionavam bem. O problema foi quando chegando nos anos 90 e tudo, mais principalmente quando entra... o ego já tá lá em cima de todo mundo, o sucesso já não tá aquelas coisas, porque já tá mudando os gêneros, as épocas, a banda não consegue mais... Exatamente. O Van Halen, assim, primeiro eu vou falar essa situação aqui, para depois falar a parte positiva que eu acho também do Van Halen, para não parecer que eu só estou falando por que o Van Halen não é tão conhecido hoje. Mas o Van Halen, ele tem uma mudança radical no termo da popularidade dele, exatamente quando a indústria musical muda. Sim. Quando os downloads começam a aparecer no começo do século XXI, quando essa coisa de encher estádio, o pessoal ainda enche, mas quando já não é mais, daqui a pouco não vai ser tão mais importante ser o primeiro lugar nas paradas. O Van Halen deixa de ser tão famoso para as novas gerações nesse momento da mudança da indústria musical. Acho que o Van Halen sofreu muito com a mudança da indústria musical. Assim, e para completar a fala, para não parecer que eu estou falando só porque o Van Halen deu errado, foi o que eu coloquei no Instagram isso e repito aqui.
poucos, seja na música, na literatura, qualquer tipo de arte que vocês possam conhecer, podem ser chamados de revolucionários. Caras que alteram a estrutura do negócio. E esse cara, o Ed Van Halen, alterou. Em 1977, 78, Rock and Roll já tinha 20, 25 antes da Mole, e esse cara conseguiu transformar a situação toda, conseguiu transformar o Rock and Roll, conseguiu ser revolucionário, conseguiu trazer virtuosismo, conseguiu ser virtuoso, é o que a gente está falando aqui. Virtuoso, essa é a palavra. Conseguiu trazer um virtuosismo, conseguiu trazer técnicas novas de guitarra, sem perder a essência da música pop, de transformar a música. Esse cara tá tocando um solo mega intricado, mas ele tá tocando na mesa de jantar. Ele tá tocando no estádio, ele tá tocando na festa de 15 anos, como o Marcos falou. Eu acho que esse é o legado do Ed Van Halen. O cara conseguiu atravessar uma década no ápice ali, na década de 80, a década de 80 é mega competitiva na música pop. Exatamente. Praticamente, não é um lugar que se estabelece a música pop, mas é um lugar assim, que a música pop tá bombando, álbuns muito vendidos. E o Van Halen consegue furar esse bloqueio e trazer rock para mesa de jantar, para festa de 15 anos, para todo mundo. Consegue sobreviver. É engraçado isso, porque o Van Halen consegue sobreviver ao grunge, consegue viver a década de 90. As vendagens dos álbuns diminuem, só que o Van Halen continua legal ali. Sim. Só as brigas mesmo da banda que vão trazer problemas. As brigas com vocalistas, ego, aquela coisa toda. Eu queria dedicar esse vídeo aqui à pessoa que me fez ouvir Van Halen e chorou hoje. Chorou brutalmente hoje, que é o Alan, tá? O Alan, conhecido de todos nós aqui. Tá devastado. Não tá passando uma fase muito fácil por causa do Covid, não. Mas foi o cara que tem a discografia toda do Van Halen em casa. Escuta mesmo, alucinadamente, o cara gosta. Chorou, ficou devastado. E ele me fez ouvir isso. Não fez só ouvir isso, não. Fez ouvir tudo. Era o Maiden. Deu minha vida aquele cara. A maior influência musical que eu tenho, a pessoa que me influenciou foi ele. E Van Halen, eu sei que é um negócio que machucou ele mesmo ferradamente, porque é brabo, é paixão mesmo absurda. Eu queria dizer só que eu vou, da minha referência do metal também, o Senhor das Trevas, supremo e maravilhoso, chamado Tony Iommi. E o cara, ele era um grande amigo do Ed Van Halen. Eu vi uma foto muito maneira dele, do Brian May, né, do Queen e do Ed Van Halen juntos. E o Black Sabbath foi destruído pelo Van Halen na turnê de estreia do Van Halen, na turnê do primeiro álbum. O Black Sabbath já em crise, com Ozzy e tal. E o Van Halen abriu por 8 meses o show do Black Sabbath e destruía noite após noite o Black Sabbath. Risou na cabeça. Entendeu? Eu vou puxar a sardinha sempre pro meu lado. Para mim, o Tony Iommi também entra nessa lista aí, porque o Tony Iommi, para mim, é um funcionário também, porque para mim é o pai do heavy metal. Sim. Mas eu sei que ele, de repente, o Tony Iommi morrendo não vai aparecer no Jornal Nacional. Eu nem sei se o Ed Van Halen apareceu. Mas talvez. Nem sei se o Ed Van Halen apareceu. No Jornal da Record, eu sei que o Ed Van Halen apareceu. Eu já vi aqui no Twitter. E no Jornal da Record, o Tony Iommi não vai aparecer. Não mesmo. Porque é só aparecer, de repente, na Universal. Na hora que morreu aqui o Satã criador do estilo musical. Faz parte. Aproveitando que vocês dois já citaram, eu já vou roubar essa oportunidade de deixar indicado para quem não ouviu ainda, escutar 1984. E a minha indicação, na realidade, é 1984 e Balance, de 1996. Sim. 95, acho que é sim. 95. Duas eras, digamos assim, diferentes do Van Halen. Eu acho que, pra quem não conhece, que quer conhecer, tipo assim, principalmente pra molecada, que fala assim, pô, eu não acompanhei. E, pô, isso é uma realidade, assim, porque eu mesmo, e acho que o Peri e o Cobrão, a gente cresceu numa época em que a indústria musical já estava no meio da transformação. Sim. A gente sofria muito, a gente tinha aquela história de entrar nos sites e baixar discografias e saber que, tipo assim, não, baixei a discografia de fulano e nunca vou ouvir. Porque aquela gana de baixar a discografia de todo mundo, a coisa piorou no streaming. Então, assim, não é absurdo que a pessoa fale, pô, nunca ouvi Van Halen, tá ligado? Então, tipo, eu imagino que essas pessoas existam e que devam estar tentando entender o que está acontecendo, porque é uma comoção muito grande, especialmente no mundo do rock and roll. Tá todo mundo se manifestando e com razão. Então, eu deixo essas duas indicações aí para quem quiser conhecer. Tá lá no Spotify, se quiser baixar no YouTube, procura lá. O 1984 e o Balance, na minha opinião, assim, são bons. Cobrão, você, manda aí suas indicações aí. Foi ótimo que Marcos falou, porque Marcos indicou o álbum dos dois vocalistas
principais do Van Halen, porque também tem o Gary Cherone, mas não dá pra contar muito que o álbum é bem ruim. Mas eu acho que Vou indicar o primeiro álbum do Van Halen. O primeiro álbum do Van Halen é uma obra de arte. Também acho. Total. Música ruim. É cru. Pra mim, inclusive, eu coloco como uma das maiores estreias de uma banda. Sim. Tipo, falar assim, cara, fala um álbum número 1 de uma banda que é perfeito. Perfeito mesmo, assim, 10 de 10. Van Halen 1. É tipo, vem na minha cabeça. Van Halen 1 é uma parada... É nível Black Sabbath. Black Sabbath do Black Sabbath. Sim. E o outro álbum que eu vou recomendar também é do Sammy Hagar, pra ficar nas duas fases. É o primeiro álbum do Sammy Hagar. 5150, né? Que é de 86. Foi o álbum que eu mais ouvi, por isso tem um valor simbólico para mim. Eu acredito até que os outros álbuns, então o Fuck, o Balance também, o Woman and Children First, também são álbuns que têm maior sucesso, Sammy Hagar, mas eu gosto muito desse 5150. Esse álbum marca muito Love Walks In, Dreams, ela marcou muito minha vida, assim. Queria contar uma anedota para encerrar a participação. Pantera, a morte do Dimebag Darrell, guitarrista do Pantera. Eu tenho problemas com o Pantera hoje em dia, mas isso fica para outro dia, para a gente conversar outro dia, né? Mas o guitarrista do Pantera, quando ele foi assassinado, as últimas palavras dele para o irmão dele foram Van Halen. Vou explicar o contexto. O irmão... o Pantera é parecido com o Van Halen, né? O guitarrista e o baterista são irmãos. Sim. Né? E aí, depois que o Pantera acabou, eles formaram um projeto, Damage Plan, se eu não estou enganado agora. Isso. E aí o Dimebag Darrell sempre falava com o baterista, com o irmão dele. Antes do show começar, eles falavam Van Halen um pro outro. Porque no entendimento deles, eles tinham que falar uma coisa suprema. Uma banda suprema que destruía no palco e que era a perfeição do palco. Né? E aí um falava pro outro Van Halen. Aí o Dimebag falou pro irmão dele, Van Halen. O irmão dele falou Van Halen também. E 2, 3 músicas depois do show começar, o cara foi assassinado. Então eu li essa entrevista em 2004, né, na Road Quill, o baterista, o irmão dele falando mesmo, o Vinnie Paul falando, olha, a última coisa que meu irmão falou pra mim foi Van Halen. E aí depois a guitarra original, amarela e preta do Van Halen, foi enterrada com o Dimebag Darrell. O Ed Van Halen fez questão de dar a guitarra original enferrujada, com as cordas enferrujadas. Ele até perguntou se a família do cara, se a família do Dimebag não queria a vermelha e branca, vermelha e branca, se não me engano, que é a guitarra mais icônica dele. Não, mas ele queria a amarela e a preta, e o Ed Van Halen deu a original para enterrar com o cara. Falando o seguinte, o Ed Van Halen, pros melhores, a melhor. Então é isso. Essa coisa eu lembrei muito isso hoje, que eu fiquei comovido com a situação do Ed Van Halen, mas festa sempre. O Van Halen é festa. O Van Halen é alegria no meio dessa merda que a gente vive em 2020. É isso que é a mensagem, eu acho, cara. Puta a bunda de todo mundo e vai ouvir rock and roll, porque é isso que é Van Halen. Sim. Então, Marcos, quer falar mais uma coisa? Falar. Não tem mais nada pra falar depois disso. Lavo minhas mãos, né? Gente, então foi isso. O papão foi esse. Obrigado a todo mundo aí que viu, todo mundo que compartilha também da nossa tristeza, mas entende a nossa celebração aqui com um dos nomes mais fundamentais para esse gênero que a gente tanto gosta, chamado rock and roll. Tá? Comenta aqui embaixo, deixa suas condolências, deixa músicas que você gosta do Van Halen. Exatamente, sua experiência com o Van Halen, músicas que você gosta do Van Halen, que você gostaria de indicar também, vamos trocar uma ideia. E foi isso. Esse foi o outro. Musicalize. Até a próxima, que seja de uma forma não assim, né? Mas foi isso. Até mais. Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau.